André, o que você acha de inteligência artificial no mercado? Você acha que vão acabar as oportunidades para a pessoa física ou ela veio para ajudar o varejo a ter um pouco mais de chance? O que você acha? Tá. Fiz esse vídeo aqui para explicar, na verdade, os 5 elos que eu acredito, os 5 efeitos práticos que eu acredito que a inteligência artificial tem direto no mercado, tá? E uma grande limitação que pouca gente, na verdade é extremamente importante e pouca gente entende essa grande limitação. Tá? Saindo desse vídeo aqui, provavelmente você não vai sair com um modelo operacional ou saindo melhor, né, no GPT-Chat ali com prompt melhor para poder te dar um modelo, mas certamente você vai sair melhor do que você entrou, com muito mais clareza do que fazer, do que não fazer e, né, e com uma ideia muito melhor, né, de qual que está sendo, na verdade, o impacto da inteligência artificial no mercado. Vamos lá, bora pro vídeo. Um pouco de produção da Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente trading, e se você não está inscrito no canal, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou falar de 5, mecanismos de transmissão, ou formas que eu acredito, acho que não, talvez não sejam todas, talvez tenham mais, mas 5 formas de impacto da inteligência artificial no mercado. Uma grande limitação, e no final vou fechar com um raciocínio de como é que eu acho que o que sobra para o varejo, se coisa positiva, se negativa e por aí vai, um resumão do negócio, tá? O primeiro deles, tá? Acho que o primeiro ponto ali, tá? A inteligência artificial, ela melhora, de certa forma, a precificação, ou seja, a eficiência da precificação. Quem fez aquele curso gratuito de microestrutura e macrofinanças que eu tinha lá, em parceria, né, e depois não regravei de novo, na verdade ele não está lá porque desfiz a parceria, mas ainda não regravei de novo, entende o que eu estou dizendo aqui de maneira um pouco mais profunda, né? Que na verdade o mercado ele é um sugador de tudo que é informação relevante para precificação, tá? Cada ativo tem uma modelagem que é estudada por macrofinanças e o mercado é movido a input de coisas novas, coisas relevantes sobre o futuro. Tem que ser coisa relevante, coisa que está diretamente ligada com a precificação daquele ativo. Então, sempre que vai chegando nova informação de dados, de fontes que são, vamos dizer, de dados que são públicos, ou até de coisas que são não públicas, mas que geram informação relevante para a precificação, sem dúvida a inteligência artificial ela consegue, para um cara, para uma tesouraria, para um fundo grande, ter uma leitura maior, mais ampla e mais rápida e mais profunda desses dados, especialmente o que o mercado chama de dado não estruturado. Dado não estruturado é uma base de dados em que você não tem, ela não é pública, não é que nem, por exemplo, uma base de dados estruturada. Você vai falar a taxa de juros, a taxa de desconto no mercado, ou a série de lucros do Ibovespa, ou a série de lucros daquela ação em específico. É público, né? Você vai lá, às vezes está num Bloomberg, às vezes num broadcast, às vezes num outro sistema de dados. A série do PIB, por exemplo, a série de inflação, não é aquele dado. Dados não estruturados são dados em que, você pode pegar, sei lá, coisas indiretas aqui, tá? Não vai servir para o operacional ali de índice, tá? Mas serviria para um operacional de um fundo específico, num horizonte mais longo, né? Que está operando em empresas varejistas, ou vai fazer posição, em ações de empresas varejistas. Traquear, de certa forma, por internet, usando dados, de acesso, dados que são públicos, mas de certa forma você tem que ter um robozinho ali traqueando, de como é que está o acesso naquele site de forma indireta, né? Você não consegue fazer direto, mas usando sites como SimilarWeb, esse tipo de coisa, você consegue ir traqueando o fluxo em tempo real e cada player do mercado constrói uma base de dados não estruturada, que não é pública, que está tendo seu valor, já falei isso em vídeos passados, e sem dúvida esse tipo de informação ajuda na precificação, porque o mercado como um todo só vai ter informação daquela empresa varejista de 3 em 3 meses, quando ela publicar balanço ou guidance daquela empresa. O cara que está criando uma base de dados não estruturados, estou dando um exemplo aqui de varejista, traqueando acesso no site dela e comparando com o concorrente, tá? Esse cara está ali construindo no dia a dia aquela base, construindo sensibilidade de, se naquele trimestre está melhor ou pior do que o anterior, com base nos dados de acesso ao site. Eu lembro exatamente o vídeo que eu usei também para dar um exemplo um pouco mais tangível aqui para DI, que se não me engano é por que você não vai operar a taxa de juros como institucional, tá? Vou largar aqui o link aqui embaixo, tá? Explica um pouco como é que institucional, especialmente grandes tesourarias de banco, tem uma vantagem enorme em relação até a fundos de investimento, porque tem dados proprietários do banco, ou seja,
do corporate do banco, que atende empresas, o banco atende clientes de varejo e empresas. Tá? A parte do corporate, que atende empresa, tem ali uma sensibilidade muito grande na ponta, quase que diariamente, na pesquisa proprietária daquela tesouraria, tem estatísticos ligando para os gerentes ou para aquelas empresas, e aí como é que estão as vendas, como é que estão as vendas, como é que está aquilo, como é que está traqueando na margem é dia após dia, ou venda após venda, ou período após período curto, se aquela empresa está indo bem ou mal em termos de venda, ou em termos de custo, ou qualquer outra coisa. Estou dando um exemplo genérico aqui. Tá? E no caso do DI, especialmente, né, se traqueia muito o nível da atividade econômica, ou seja, como aquela empresa está indo, aquele grupo de empresas do corporate, que é extremamente relevante. Você pega um banco, né, esses que começam com B aí, pô, cara, 1/3 das empresas do Brasil tem conta, né? Pelo menos metade das empresas do Brasil tem conta nesses bancos grandes que começam com B. Cara, pô, o cara tem ali uma proxy de metade do PIB, né? Tô sendo um pouco exagerado aqui, mas pô, 1/3, 1/4 do PIB são aquelas empresas que ele tem ali a sensibilidade, até pelo conta corrente delas, de como elas estão indo. Como é que você vai operar em termos informacionais com um cara desse? Tá, então vamos lá, falei tudo isso aqui porque a inteligência artificial, em termos de agilidade, de facilidade de criar banco de dados, aumenta o grau informacional do mercado para os grandes players. Para nós não. Porque é difícil a gente construir base de dados não estruturados. Tá? Então, primeiro ponto. Tá? Vamos lá. Aumento da eficiência. Tá? E aí, quando você tem acesso a essas informações relevantes, aquilo tende a ser incorporado no preço por alguns players que têm acesso a ela, né, de forma um pouco mais, vamos dizer, rápida, mais instantânea. Então o preço tende a ficar mais próximo do que seria eficiente dado a informação pública e não pública disponível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Aceleração da arbitragem. Tá? E esse aqui eu acho que a inteligência artificial já chegou atrasada pelos HFTs. Por quê? Ela poderia, e acho que até vai ajudar um pouco na margem. O que é arbitragem? Tá? Especialmente no mercado americano, isso acontece muito. Você vai ter ali uma ação, tá? É a mesma coisa que se aqui no Brasil tivesse várias bolsas, e aí Petrobras fosse negociado na B3, na Bolsa B, na Bolsa de São Paulo, na Bolsa da Bahia, na Bolsa e por aí vai. O preço, Petrobras é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Então ela não deveria estar diferente numa bolsa e na outra. Tá? O HFT já faz isso há anos. Mas a inteligência artificial certamente contribuiria ou pode estar contribuindo na margem para tornar isso ainda um pouco mais ágil. É uma briga gigantesca, é uma briga por programação entre esses caras, só que eu acho que já aconteceu essa briga. Acho que o grande salto foi alguns anos atrás, em termos de, está tudo meio fechado. Os preços estão todos meio arbitrados. Você não vai achar mais uma discrepância de preço entre uma série de opção e o resto da estrutura. Você não vai achar mais uma discrepância de preço muito significativa entre o BOVA11, por exemplo, e o índice futuro. Pontual talvez tenha, mas não significativa que nem era no passado. Então a IA vai ajudar a melhorar a arbitragem, ou seja, a piorar, na verdade, né? Piorar as oportunidades de arbitragem? Eu acho que não, porque eu acho que grande parte dessa piora já foi sentida com a intensificação, né, dos HFTs ao longo dos últimos 10 anos no Brasil e pouco antes nos Estados Unidos. Mas seria um mecanismo de transmissão, tá? Esse de tornar os mercados mais eficientes em termos de preço entre um e outro. Isso é péssimo para o varejo. Só que é péssimo, só que já é uma notícia extremamente antiga, vamos dizer. Já é péssimo há muitos anos. Ou seja, então, eu acho que não piora, né, para o varejo em relação a isso. Eu não vejo essa piora adicional para o varejo em relação a ficar mais difícil de arbitrar, porque já é extremamente difícil de arbitrar um mercado com o outro. Terceiro ponto, onde IA impacta em preço. Criação de ideia. E aqui, cara, o tema é gigante. Por quê? Porque uma coisa é criação de ideia para quem entende do que está fazendo, e a outra é criação de ideia para quem não tem a menor ideia do que está fazendo e quer um modelo pronto, tá? um setup pronto, por aí vai. Por quê? Cara, o GPT, tô falando GPT aqui porque eu uso, pago e tal, não sei o quê, mas tem vários outros, erra demais. E você só percebe que ele erra demais, especialmente o GPT-5, pra mim tá horrível. Horrível. Você só percebe que ele erra demais quando você entende do assunto. Ou quando você faz tanta pergunta e vai confrontando, faz uma pergunta, apaga aquele chat e faz a mesma pergunta num chat novo, com o mesmo contexto, dando tudo igual, e ele vem com uma coisa completamente diferente da primeira. E aí você resgata
o output da primeira e o da segunda e fala, por que você, 5 minutos atrás, ou na minha consulta anterior, deu esse output e agora está me dando esse? Por quê? Aí ele tenta mentir para você. Tá? Se você entende do assunto, ele tenta, é verdade, você está certo, não sei o quê, aí ele acha uma desculpa. Só que se você entende daquele assunto, aquela desculpa geralmente ela não é pertinente. Geralmente ele fica te enrolando. E eu já percebi isso em termos jurídicos, dele inventando jurisprudência, em termos médicos não tenho conhecimento, até em termos de paisagismo. Você tem uma ideia, eu estava refazendo um jardim de uma casa, tá? E precisei entender um pouco ali, tal, e pô, ele entrou em conflito. Ele entrou em conflito fazendo o mesmo tipo de pergunta, né? E aí você apaga tudo aquilo ali, dá o mesmo contexto, exatamente idêntico, sem mudar uma vírgula. Pede de novo num chat limpo. E ele te dá uma recomendação antagônica à primeira. Aí você fala, cara... E quanto mais você faz, mais ele se enrola. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso na mão de alguém que não tem a menor ideia de relação de causa e efeito, de formatação de uma hipótese, para entender de onde está tirando a oportunidade, é, vamos dizer, uma faca e o queijo, é o prato pronto para um negócio que chama overfit, que é você conseguir o que você quer que o modelo te entregue. E pior de tudo, sem você entender o que está por trás. O que tipo de modelo está te dando um negócio daquele? Eu não estou dizendo modelo, GPT ou cloud, não sei o quê. Qual que é a lógica? Aquele modelo está o quê? Está minimizando os erros? Aquele modelo está fazendo o quê? Que tipo de modelo está sendo usado por trás daquele prompt que você está dando para te dar a resposta que você quer, que é ganhar dinheiro? Se você não sabe pedir, sabendo pedir, ele já te gospe informação média. Tá? Média, você tem que cavucar muito e tem que entender muito para isso te ajudar. Sem saber pedir e sem ter noção de se aquilo é certo ou errado, a chance dele te dar um negócio overfitado é enorme, enorme, que vai ser lindo no backtest e vai ser péssimo na prática. Você duvida? Tá? Faz. Você duvida? Tenta, faz, vai lá. Ou entra num copy trade, qualquer coisa escrito IA, com IA. E aí você vai ver o que vai acontecer. É muito simples, tá? Eu não estou dizendo que não vai funcionar. Na mão de quem sabe validar a ideia, né, isso pode ser extremamente poderoso. Eu acho que esse é o ponto, talvez, de um dos pontos de grande aceleração aqui. Especialmente de velocidade. Então, ou seja, para quem tem noção, né, de onde pode ser que tem uma oportunidade. Ali, para você fazer uma base de dados, segurar dado, baixar dado, organizar dado, sem entender muito de programação, te dá muita agilidade com uma ferramenta como essa. E para você fazer testes, mas você dando a hipótese, olha, eu acredito que tem esse tipo de oportunidade, faz um backtest com base nisso. Você tem uma ideia e você testa essa ideia. Mas você pedir para ele te dar uma ideia da base dele, né, sem você ter noção de, né, por onde começar a pergunta, é um prato cheio para o overfitting, que nada mais é do que pegar uma variável que não tem causa e efeito e falar para ela o seguinte, estuda o passado, né, e me dá a melhor parametrização para esse modelinho que eu criei, sei lá, médias móveis, que eu sempre uso aqui, cruzamento de médias móveis. Cara, se você pedir para ele, né, para qualquer coisa, já é antigo isso, me dá aí qual que é o parâmetro, média curta, média longa e nível de stop, que faz um backtest, independente se você faz em janelas ou faz o tempo inteiro, se você faz certo, que é dividir em janelas e depois ir testando também em janelas, dentro e fora da amostra, você faz tudo direitinho, estou até indo rápido demais no raciocínio aqui, tá? Você faz tudo direito. Cara, não adianta, ele vai te dar ali um parâmetro média tal, deu dinheiro, né, em várias janelas e por aí vai. Tenta rodar para frente. Você vai perder, cara. Você vai perder. O mercado não é isso. Ele vai, o modelo, né, ele vai te cuspir uma parametrização que deu dinheiro no passado. Por mais que você valide, aquilo funciona para trás. O mercado é um ser vivo. Né? Por quê? Aquele modelo de cruzamento de médias, vamos chamar assim, ele não tem uma relação de causa e efeito, ele não consegue explicar a realidade. Ele consegue explicar o que aconteceu, ou você consegue olhar o mercado através desses óculos para trás, para frente, muito improvável, porque não é isso que move o futuro, você não está olhando variáveis com causa e efeito. Quando você olha e entende ali o que faz preço, e você usa a IA para te validar uma ideia que está na tua cabeça, ganhando agilidade, fala, me testa, putz, beleza, descartei, não funciona, descartei. Isso vai te dando uma agilidade
em termos de, putz, cara, não, tiver ideia e, pô, ao invés de você demorar para implementar ou para testar, para ver se funciona ou não, e ficando com aquela ideia, com aquele sonho na cabeça, você tira aquilo rápido. Ou acha, putz, aqui tem um caminho, olha, isso aqui parece que deu certo, e vai cavando. Então a inteligência artificial, para um cara, para um institucional ou para uma pessoa física que entende do mercado, ela é um ótimo acelerador, tá? Mas eu acredito que ela não é um bom gerador de ideia. Ela é um bom validador e acelerador de boas ideias, de boas hipóteses. Você ainda tem que ter as hipóteses, criar as hipóteses. Vamos lá. Quarto item, quarto elo em que eu acho que a IA, né, mexe no mercado, né, e vai mexer. Melhorar a execução de quem precisa. E aí o varejo não precisa, em teoria, né? A gente vai lá, né, clica 1, 2, 3 vezes para entrar no mercado, 1, 2, 3 lotes, é a média do mercado. Você não tem um problema, o varejo não tem um problema, né? O varejo e nem os traders um pouco melhores, a pessoa física, não tem um problema de execução. Tá? A execução não é o problema. É um problema de estratégia, é um problema de gerenciamento de risco, de aceitação de risco, ou de emocional, por aí vai. Mas executar não é um problema. Quando você vai, o spread é bom do mercado, né? Daí você deixaria essa questão do RLP é justo ou não, deixa isso para nem para um outro vídeo, porque eu jamais vou largar essa informação aberta no YouTube, mas deixa isso para quem um dia fizer um treinamento comigo, inclusive até presencial, para poder falar um negócio desse. Tá? Mas o spread é bem justo. Tá? Execução não é um problema, tá, para ativos líquidos para o varejo, mas para o institucional é. Ele tem 2 problemas. Acertar o lado, né, fazer posições assimétricas para um lado, ou seja, o mesmo problema do varejo, tá, que é comprar e ter assimetria para poder ganhar, perder pouco, tentar ganhar mais, né, acertar o lado, né, ou acertar o lado é uma palavra, né, contra até tudo que eu prego aqui, mas acertar a análise, acho que essa é a melhor analogia, e ele tem um problema adicional, que é o cara tem um caminhão de ordens e o mercado não comporta aquelas ordens. O preço médio dele vai ser muito pior do que o preço da primeira ordem do clique dele. Então esse cara vai ter um problema para executar, porque ele empurra o mercado, porque ele tem muito lote. Ele empurra não porque ele quer, mas porque o mercado não comporta, e aí tem umas hieninhas, os HFTs e por aí vai, que dão front running naquela ordem dele. Cara, isso é o mercado. Para esse cara, a inteligência artificial provavelmente está melhorando um pouco essa execução. Mas certamente também tem a resposta da contra-inteligência do HFT, que esse é uma das grandes brigas do mercado. Tá? O HFT versus o executor low frequency, que é esse institucional, tem uma briga ali. Vamos dizer, briga não é briga de empurrar, mas existe uma disputa, existe uma rivalidade. Assim como tem uma rivalidade gigantesca que quase ninguém enxerga entre RLP e varejo. Quase ninguém no Brasil enxerga essa diferença. Teoricamente, muita gente enxerga. Numericamente, pouca gente enxerga essa diferença. Mas existe ali uma grande rivalidade. A execução desses caras provavelmente vai ser melhorada. Não, vamos dizer, ainda não tenho dados, apesar de olhar os dados de execução, não tenho nem base suficiente para dizer se mudou, se não mudou, se está melhor ou está pior, até porque o algoritmo low frequency no índice estruturalmente diminuiu um pouco. E até vocês viram em vídeos anteriores que eu mostrei que o fluxo estava entrando por uma porta diferente às vezes, né? Pelo BOVA11 às vezes. Tá? Isso a inteligência artificial pode ter contribuído até para esse tipo de mapeamento, né, de putz, onde está melhor para eu executar agora. Tá? Por quê? Mas, assim, o HFT já teria capacidade computacional para fazer isso. Com os modelos de IA um pouco mais prontos e fora da máquina do cara, o cara otimiza melhor esse tipo de escolha. Tá? E aí tem um quinto efeito, né, que é o último efeito que eu acredito, que é o efeito da homogeneidade. Tá? Quando você tem uma ideia, um cara bom, pega num HFT já calibradaço, bom, a ideia é muito parecida com de outro HFT bom também. Quando eles vão treinando, por mais que o cara tenha modelos muito diferentes, tem muita coisa proprietária, mas a forma de treinamento, de acesso aos dados que esses caras bons usam, ela tende a uma homogeneidade. Tá? Tô falando de cara bom, tô falando de varejo, tô falando de HFT, de empresas, cara, grandes lá de fora, já fazem isso há anos, com know-how, com trocas de equipe às vezes, que saiu o cara de uma, entrou na outra, tem uma certa homogeneidade. Se você não acredita, pega, né, e clica ali no teu profit e coloca séries de agressão de as corretoras que, né, só a parte do quanto foi agredido, compra menos venda agredida, tá, no plugin Tape Reading, que, né,
E você olha ali como é que as ondas dela entre as principais corretoras de varejo brasileira são praticamente as mesmas, só muda a intensidade. Tá? A atuação é muito parecida em alguns casos, em algumas camadas de HFT, a atuação é muito parecida. Tem uma certa homogeneidade. E o que isso, né? Quanto mais, eu acho que capacidade de treinamento, mais homogêneo tende a ficar, tá? E eu acho que você tem um efeito ali de menos vol no curto prazo, estrutural, não estou dizendo que, vamos dizer, isso vai acontecer e tal, mas qual que seria a ideia central desse negócio? Você tenderia a ter um mercado um pouco mais eficiente, ou seja, tendendo a oscilar menos, óbvio, que depende do contexto, né? O contexto macro vai fazer oscilar pra caramba, mas isolando o contexto macro, um mercado com menos volatilidade e com mais suscetibilidade a ter aqueles mini flash crashes, que é aquelas porradas que você fala, da onde veio isso? Alguns errinhos, alguns erros de calibragem desses robôs, até vir uma nova onda de regulação interna entre eles, de criar uma série de outras travas para poder evitar. Mas tendo esses períodos de calmaria muito grandes com umas porradas que você não entende. Isso é uma tendência dessa homogeneidade que a inteligência artificial cria nesse público específico de HFT no mercado. Eu sei que pode parecer uma viagem o que eu tô falando, você fala, cara, como são idiotas, você não tá falando nada prático para mim. Cara, um dia lá na frente talvez você lembre desse vídeo, talvez você lembre das baboseiras que eu falo aqui e aquilo vai fechar na tua cabeça de alguma forma, tá? Mas, de novo, não é o que você queria ouvir, né? Não é o que você queria ouvir para clicar amanhã e melhorar o teu operacional, tá? Mas agora isso vai te ajudar. Qual que é a grande limitação que eu acho que a inteligência artificial tem e sempre vai continuar tendo, cara? O mercado é data dependent. Não adianta achar que ele tem capacidade preditiva de futuro, porque é uma característica do mercado. A cada vez que chega uma informação nova, e essa informação nova chega no momento T+1, ou seja, no futuro. Se esse futuro é 1 segundo para frente, ou 2 dias, ou 2 meses, não é o que importa, estou falando teoricamente. Você está movido a futuro, e o futuro não aconteceu ainda. Tá? Uma coisa... Fica muito claro isso quando tem a publicação de um indicador econômico, que ninguém, em teoria, sabe o que vai acontecer com aquele indicador econômico. E fica muito menos claro quando você não tem um indicador econômico como balizador de qual que é o driver que está fazendo preço naquele mercado. Mas pode ter. Na maior parte das vezes até tem. Né? Ou base de dados não estruturadas, ou taxa de desconto, ou crescimento de lucros, ou prêmio de risco. É meio que é o que move o mercado de ações e índice. Toda hora está alterando uma variável ali. No momento atual, você não tem como saber como é que vai estar essa variável que está fazendo o preço daqui 1, 2, 3 segundos ou 2 dias. Então, a capacidade preditiva, ela existe, tá? Só que o horizonte da capacidade preditiva, ele é limitado. Por quê? Porque com a informação que você tem agora, você consegue, pela melhor modelagem do mundo, fazendo coisas coerentes, com hipóteses coerentes, prever um pouquinho para frente. Passou 2, 3 segundos, mudou uma variável que precifica bem aquele ativo, cara, você não tem como saber que essa variável, lá atrás, você não tinha como saber que essa variável ia estar nesse ponto, e com essa variável nesse ponto, o preço daquele ativo que você está operando é outro. E aí, nesse outro, você pode ter uma capacidade preditiva para X segundos, X tempo para frente pequeno. Eu tô falando em maneira genérica aqui, porque assim, tem vários time frames operacionais que cabem esse tipo de modelagem que eu estou dizendo aqui. Né? Tem cara que opera no horizonte mais longo, é um outro tipo de modelo, e os HFTs ali que operam, cara, na virada do preço. A inteligência artificial, ela não vai ser capaz de mudar a forma como o mercado se comporta, que é dependendo de informação futura, sempre reagindo a dados que ainda não estão disponíveis. E quando esses dados ficam disponíveis, tudo bem, a inteligência artificial ajuda eles a incorporarem mais rápido no preço. Ok, mas não antecipar esses eventos que ainda não aconteceram. Talvez ajude a dar grau de probabilidade deles acontecerem. Sim, mas isso o HFT já faz hoje, cara. Sim, né? Isso o HFT já faz hoje. Então vamos lá para um grande resumo aqui. O que eu acho? IA na mão do varejo é uma faca e um queijo para overfitting. Vai dar merda. Sim, vai dar merda rápido, sem você entender por que está errando, sem você ter a mínima noção de qual modelo por trás. Quando você calibra uma parametrização de média móvel, você fala, puta, cruzamento de média, me calibra qual que é o melhor cruzamento
para poder, qual que é o melhor parâmetro de média curta e média longa para te dar o dinheiro para trás. Pelo menos você entende onde você está errando ali, mais ou menos. Você fala, puta, cara, talvez não seja essa média, sei lá o que. A melhor pergunta é, putz, tá bom, será que média explica? Será que média é um bom modelo? Beleza. Quando você joga numa IA da vida, você nem sabe o que o cara está fazendo. Você não tem a menor ideia do que o cara está fazendo, você não sabe nem o ponto de partida para melhorar. Aí você acha que é fazer um prompt melhor. Cara, ele está errando demais. Mesmo usando o mesmo prompt, para a mesma pergunta, com o mesmo contexto, ele vai te dar respostas diferentes, né, se você apagar ali a tua pergunta e fizer de novo. A IA na mão de alguém bom, com um validador, né, que tem boas hipóteses, na minha opinião, é um grande acelerador. Ela te dá tempo. Tempo e, vamos dizer, ferramental de que você conseguiria de outra forma, mas demorando mais tempo. Talvez mais investimento, mais capacidade de armazenamento de dados e por aí vai. Hoje eu acho que você otimiza tempo com ela. Um cara bom ganha tempo com IA. Tá? Em partes, geração de pequenas ideias novas, porque você já parte ideias boas e vai validando aquilo até ir extraindo alguma coisa bem útil. E outro resumão aqui, né? Então, vamos lá. IA não mata oportunidade, ela mata superficialidade. Mas os HFTs já fizeram esse trabalho. Então, assim, vamos lá. Falei todo esse vídeo aqui para dizer o seguinte. Eu acredito que o impacto da IA no mercado é e está sendo e vai ser muito menor do que a entrada dos HFTs foi lá atrás. Ali sim teve uma percepção e um sentimento de, cara, sumiu o que eu fazia. Com a IA, eu não acredito que essa percepção vai ser tão clara, né? E que nem que as oportunidades vão sumir na magnitude que sumiram lá atrás para um público profissional que sabia o que tirar do mercado. Tá? Ela vai continuar existindo, talvez mude um pouco a forma como o mercado sempre vai mudando o ângulo da oportunidade, tá? Mas não de matar. Os HFTs já fizeram a faxina. Esse é o grande ponto. A IA, na minha visão, eu não estou enxergando uma nova faxina feita pela IA. Faxina é excluir grande parte do varejo, sei lá o quê, porque os HFTs já fizeram. Os HFTs lá atrás e depois o RLP. Tá? Para mim, são muito mais faxineiros do varejo do que a IA agora. Muito mais. Tá? Mas isso é minha opinião até agora. Talvez eu esteja errado, talvez eu mude de ideia, refaça esse vídeo, sei lá o que, mas eu preciso de dado e de sentir isso realmente no dia a dia. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, o YouTube entende que ele é bom, mostra para mais pessoas também. E o que eu sempre peço de verdade, cara, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Esse foi uma grande viagem, né? Mas comenta aqui embaixo se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda. E se você acha que eu esqueci de algum tema relevante em que há impacta o mercado e eu não coloquei aqui também, porque, putz, é isso aí. Aquilo é a minha opinião, talvez não seja a verdade absoluta. Beleza? Abraço, boa semana.